Se livrar da dentadura. Quem não quer, não é? É por isso que meu objetivo é colaborar para que todos possam realizar seus sonhos e ter de volta seus dentes fixos novamente. Até mesmo aqueles pacientes que já foram desencorajados, desacreditados por outros colegas dentistas e disseram que precisaria usar dentadura para o resto da vida. Você deve estar se perguntando, como assim? Então eu vou explicar em detalhes para vocês como é possível te livrar da dentadura e instalar uma prótese fixa de forma imediata em apenas 3 dias e ainda sem a necessidade de enxerto ósseo. Eu sou o Dr. Felipe Braga, especialista em implantes aqui na Braga Odontologia e vou explicar para vocês em detalhes a diferença entre a técnica de implantes convencional para a técnica imediata, que é a que nós utilizamos aqui. Hoje em dia existem algumas formas de realizar esse tratamento com alguns tipos de materiais diferentes e técnicas diferentes. Isso não significa que tenha a forma correta ou a forma incorreta de se fazer, apenas que algumas técnicas vão levar mais tempo e custar mais do que outras. E como disse anteriormente, um dos meus principais objetivos é fazer com que você possa de fato ter o seu tratamento da forma mais rápida possível. Então vamos lá que eu vou te explicar como que essas técnicas funcionam. Então, para ficar de uma forma mais fácil de todos compreenderem, eu vou separar em duas formas, tá? A forma convencional e a forma imediata. A forma convencional, que é a mais utilizada hoje pelos colegas nas clínicas de forma geral, ela existe, porém existem diversas limitações. Então, para ficar mais didático, para que vocês compreendam, vou descrever mais ou menos um caso clínico como que funciona. Então, para o paciente que possui alguns dentes e que por algum motivo esses dentes precisarão ser removidos, como que funciona? Primeiro, o paciente passa pela primeira cirurgia, que é a extração dos dentes que ele possui, e então é instalada uma prótese total provisória, a famosa dentadura provisória. Então esse paciente utiliza essa prótese móvel por um período médio de 40 a 60 dias, mais ou menos, que é o tempo onde vai ocorrer a cicatrização da extração dos dentes. Então, para o paciente que fez as extrações ou para um paciente que já faz uso de próteses totais há bons anos, 20, 30 anos, que já não possui os dentes, a partir deste momento o planejamento para os dois segue exatamente igual. Então, a partir desse momento será planejado os enxertos ósseos para esse paciente. Então, a cirurgia de enxerto pode variar de acordo com cada profissional que vai executar, podendo ser uma ou duas, às vezes até 3 cirurgias, dependendo da quantidade que é necessária e das regiões que é necessário. Então, a partir do momento em que foi realizado todos os enxertos desse paciente, esse paciente ainda permanece usando a dentadura provisória por mais um período em torno de 8 a 10 meses, para que aí sim nós possamos planejar a instalação dos implantes desse paciente. Muitos pacientes perguntam, doutor, mas por que na técnica convencional precisa fazer enxerto? Porque na forma convencional de se trabalhar, os implantes são colocados de forma reta, alinhados um ao lado do outro e são utilizados na média de 6 a 8 implantes. Então, para que a gente coloque todo esse número de implantes, é necessário que tenha muita disponibilidade óssea. Então, para esses pacientes, essa quantidade óssea já não está disponível. Então, por esse motivo, é necessário fazer os enxertos para que você consiga instalar esse grande número de implantes. Então, após o período médio de 10 meses dos enxertos ósseos que foram realizados, o paciente vai passar por mais um procedimento cirúrgico, que é, enfim, o procedimento para a instalação dos implantes desse paciente. Então, esse paciente vai ainda continuar utilizando a prótese móvel como provisória,
por um período além de 8 meses, tá? Então o paciente já passou pelas extrações, já passou pelas cirurgias de enxerto, já passou agora pelas cirurgias de implante e após 8 meses que nós vamos então iniciar a confecção da prótese fixa desse paciente sobre os implantes instalados. Durante todo esse período, o paciente ainda continuou usando a dentadura provisória e a partir do momento que nós vamos iniciar a confecção da prótese desse paciente, ele passa por mais um procedimento cirúrgico, que é a cirurgia para nós acessarmos os implantes que foram instalados e após o período mais ou menos de 40 a 60 dias é que é então finalizado a confecção da prótese fixa e esse paciente, enfim, vai ter a prótese fixa que ele buscava desde o início do seu tratamento. Então, da forma convencional, só para deixar bem claro para vocês como que funciona, o paciente vai passar por um período de mais ou menos 5 a 6 cirurgias. Durante esse processo, esse paciente ainda vai continuar usando a dentadura provisória, vai passar pelo enxerto ósseo e também terá que pagar por esses enxertos ósseos e o seu tratamento vai levar em média de 2 anos para que enfim ele possa ter a sua tão sonhada prótese fixa. Então, pessoal, a forma convencional é essa que eu acabei de dizer. E a forma imediata, como que funciona? A forma imediata é uma técnica que já é utilizada há mais de 20 anos. Então é uma técnica extremamente consagrada, estudada, diversos artigos provam a sua segurança e a sua eficiência. Porém, infelizmente, poucos pacientes conhecem essa técnica pelo fato de poucos profissionais a realizarem, mas é uma técnica extremamente segura e eficaz. Então, como que funciona? Seguindo a mesma forma como eu expliquei para vocês agora, dando o exemplo de um caso clínico, seguindo a mesma informação, se o paciente tiver alguns dentes que precisarão ser removidos, como que funciona com a técnica imediata? Em apenas uma cirurgia, nós realizamos então a extração dos dentes desse paciente, instalamos seus implantes na mesma cirurgia e no mesmo momento já instalamos a sua prótese fixa sobre seus implantes. Então, dessa forma, o paciente não vai precisar passar por uma série de cirurgias, não vai precisar usar dentadura provisória e muito menos fazer os enxertos ósseos. E a mesma coisa acontece quando o paciente já faz uso de dentadura por um certo tempo. Então, mesmo que o paciente já use dentadura há 20, 30, 40 anos, vocês podem também receber o mesmo tipo de tratamento, fazendo seus implantes e recebendo a tua prótese de forma imediata e ainda sem o enxerto ósseo. Essa técnica é muito maravilhosa, é muito bacana. E eu recebo muitas perguntas dos pacientes que usam dentadura há muitos anos, que passaram por outros colegas que disseram que não tinha osso, que pelo tempo que eles usavam prótese, esse paciente não podia receber os implantes. E é graças a essa técnica que hoje eu falo que eu posso reabilitar vocês com a maior segurança em apenas 3 dias de tratamento. Então, diferente da técnica convencional, a técnica imediata permite o paciente passar apenas por uma cirurgia e não mais por 5 ou 6 cirurgias, como na técnica convencional, permite nós instalarmos os implantes desse paciente e instalarmos uma prótese no mesmo dia, enquanto que na técnica convencional o paciente precisaria usar uma dentadura móvel durante 1 ano e meio até 2 anos para que aí então fosse realizado a sua tão sonhada prótese fixa. Então, dessa forma, além do paciente ganhar tempo, além do paciente ganhar conforto imediato, o paciente não precisa fazer os enxertos ósseos e muito menos pagar por ele, o que causa uma economia de tempo e de custo também. E muitos pacientes perguntam por que eu não faço enxerto? Como que eu consigo instalar esses implantes sem a necessidade de enxerto?
Então, com essa técnica imediata, nós utilizamos o osso nativo do próprio paciente. É um osso que ele é reabsorvido de forma muito lenta e dificilmente o paciente não vai ter a disponibilidade desse osso, que é uma região logo aqui abaixo do nariz, que é um osso de altíssima qualidade que nos permite fazer a instalação dos implantes de forma imediata. E para melhorar o nosso trabalho, a disposição desses implantes, ela não é da forma convencional. Então, ao invés de nós colocarmos os implantes lado a lado, retinhos, colocar cerca de 6 a 8 implantes, nós trabalhamos apenas com 4 implantes. Esses implantes são colocados de forma inclinada nessa região, tanto aqui na parte posterior quanto na parte anterior. Dessa forma, nós, além de utilizarmos um osso nativo do paciente, que é um osso de altíssima qualidade, nós conseguimos colocar implantes mais longos, ou seja, nós temos uma maior área de estabilidade para esses implantes. Então, nós trabalhamos apenas com 4 implantes. E uma outra pergunta que fazem muito para mim é: doutor, mas só 4 implantes, isso vai ficar firme? Minha prótese vai ficar firme ou ela vai ficar frágil, podendo quebrar, ou vai ficar balançando? E eu devolvo essa resposta com uma pergunta. Um viaduto, uma ponte na rua, ela com 6 ou 8 pilares, ela é mais resistente do que 4 pilares bem distribuídos? Ele tem a mesma resistência ou até mais resistência que o outro viaduto. Então, o que importa não é a quantidade de implantes, mas sim a distribuição que é feito desses implantes, que vai garantir uma força, uma resistência, a estabilidade da sua prótese até mesmo melhor do que se você tivesse um monte de implantes mal distribuídos e ainda em cima de osso enxertado, tá? E ainda a quantidade de 4 implantes permite uma fácil higienização por parte do paciente, uma boa manutenção a longo prazo por parte do paciente. E é por isso que essa técnica imediata eu só vejo vantagens, desde a manutenção da higienização, desde a redução das cirurgias. E é por isso que eu me esforço tanto para que essa informação chegue a todas as pessoas que têm o sonho de se livrar da dentadura e que saibam que é possível sim você ter seus dentes fixos, para que você possa voltar a ter segurança em conviver com as pessoas, em se alimentar, em sentir o sabor dos alimentos e de fato poder sorrir sem medo. Espero ter ajudado a todos. Um grande abraço e até breve.